Bom, pessoal, vou fazer o gabarito aqui da parte 2 da turma de DP. Primeiro exercício: cada coluna da tabela A, que vocês receberam na tarefa 1, né, no anexo, representa uma variável de estudo com seus 25 dados coletados para cada um dos 25 pacientes. Podemos dizer que a variável de estudos recebeu antibiótico é do tipo qualitativo ou quantitativa, né? Então, você pode aqui a tabela para vocês. A tabela que vocês receberam. Vou puxar aqui do lado, que vocês não vão enxergar. Ó. A tabela que vocês receberam tem vários dados, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Então, ela tem aqui várias variáveis de estudos. Aqui eu já estou com o filtro. Deixa eu tirar esse filtro daqui. Então a gente tem a variável de estudo que ele está perguntando recebeu antibiótico de que tipo que é essa variável de estudo? Né? Cadê aqui a variável recebeu antibiótico? Aqui é duração, aqui é sexo, temperatura, hemograma. Recebeu antibiótico. A gente quer saber se essa pergunta aqui ela é uma variável que vai ter dados qualitativos ou quantitativos. Aí você repara que as respostas obtidas dos pacientes quando foram questionados se eles receberam antibiótico foi o sim ou não. Sim ou não são palavras, logo receber antibiótico é uma variável, né, um assunto do tipo qualitativo. O qualitativo, no entanto, ele tem dois subtipos, ou ele é qualitativo nominal ou ordinal. Como não ou sim é só um nome, não tem uma hierarquia, a gente classifica a variável receber antibiótico como qualitativa nominal. Então, a resposta aqui da primeira questão é qualitativa nominal. Seria a letra B. Qualitativa nominal. Ok? Segundo exercício. Calcule a duração de hospitalização média, mediana e moda. Então, é para você calcular a duração de hospitalização média, depois a mediana, depois a modal. Escolha a alternativa nesta mesma ordem, que tem a média, mediana e moda. Ou modas, né? Pode ter mais de uma moda. Os dados da tabela A seguem embaixo já em ordem crescente. Então, eu peguei aqui os dados da tabela A com relação à duração da hospitalização, né? Os 25 dados. Copiei no Excel, coloquei em ordem crescente e colei aqui para a gente ver. Então, aqui os dados, são os mesmos dados daquela tabela. Para calcular a média, a gente tem que fazer o quê? Tem que somar todo mundo e dividir pela quantidade de dados, que é 25. É mais fácil a gente somar no Excel, né? Vamos selecionar aqui todos os dados. Então, aqui eu selecionei os 25 dados. E a soma deles está aqui, ó, soma 190 e 25 dados. Então, vamos pegar agora 190 para calcular a média. 190 dividido por 25, puxa a calculadora, vamos fazer aqui, ó, 190 dividido por 25 dados, 7,6 é a duração média das pessoas no hospital, 7,6 dias, ok? A gente já elimina a letra C e a letra E, bom? Agora a gente vai calcular a mediana. Como é que a gente acha a mediana? Mediana é o valor do meio. Aí nós sabemos que nós temos aqui 25 dados. Bom, eu quero achar o valor do meio. Se eu tenho 25 números aqui, quem está no meio é quem está na posição 12,5. Só que não existe posição 12,5. Quem está no meio está entre o 12º e o 13º. Tá? Seria a posição 12,5. Como não existe ninguém em 12,5, a gente vai ter que descobrir quem que é o 12º e o 13º paciente, pegar a duração deles e tirar a média. Então vamos lá, aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, esses 6 aqui, ó. Tá? O 13º, desculpa, tá, gente, aqui eu falei errado para vocês.
Quem está no meio é justamente quem está entre o 12º e o 14º, né? Que é o 13º. Como deu 12,5, a gente arredonda, né? Porque 25 é número ímpar, então quem está no meio é o 13º. Basta a gente achar o 13º, que é esse 7 aqui, ó. Esse 7 aqui é a mediana. Por quê? Porque antes desse 7, que é o 13º paciente que ficou 7 dias no hospital, eu tenho 12 pacientes. E depois desse 7, eu tenho mais 12 pacientes. Quer dizer que esse 7 aqui, que está na 13ª posição, o 13º paciente, lógico que colocando em ordem crescente os dias de duração de hospitalização, ele divide meus dados em duas metades iguais. Okay? Então, a mediana é o 13º paciente que ficou 7 dias internados. Tá? Estamos entre a primeira e não deu para desempatar, está entre a A, B e a C. A moda é o valor que mais repete. Então vamos descobrir a moda, se tem uma moda ou mais. Né? Quem mais repete aqui? Ó? Esses 3 pacientes todos ficaram 2 dias no hospital. Aí esse 4º e 5º paciente ficaram 2. Olha só, o 6º, 7º, 8º e 9º paciente ficaram 4 dias no hospital. Tá? Quem mais repete 4 vezes que eu já sei? Quem ficou 10 dias no hospital. Então eu tenho nessa série de dados eu tenho 2 modas. Quem ficou 4 dias no hospital é a primeira moda. E a segunda moda é quem ficou 10 dias no hospital. Peraí, esse daqui é a segunda. Então a nossa resposta aqui é a letra B. Ok? Aqui é bimodal. 4 dias no hospital. Isso aqui, 4 pessoas ficaram 4 dias no hospital. 4 pessoas ficaram 10 dias no hospital. Bimodal, letra B. Só confirmando, média 7,6, mediana 7, a moda pode ser 4 ou 10. 7,6, 7, e a moda pode ser 4 ou 10. Segunda questão é a B. Vamos para a terceira. Terceira questão. Terceira questão. Segue abaixo o histograma de estudos, o histograma da variável de estudos duração de hospitalização, com a frequência F na vertical. Então aqui na vertical, no eixo vertical, eu tenho a frequência e aqui no eixo horizontal, no eixo X, aqui vertical eixo Y, eu tenho as classes, tá? As faixas de valores. Com base na distribuição de frequências e classes de histograma, podemos concluir várias informações estatísticas, é isso mesmo. Leia as alternativas e escolha a única correta. As alternativas são: primeira, o uso de 4 classes está de acordo com a regra da raiz quadrada. Bom, a duração de hospitalização, como a gente já viu, são os dados dessa coluna aqui, ó, esses 25 dados. A duração de hospitalização é com esses dados que nós vamos montar a tabela de frequência com classe, que vai dar origem ao histograma, né? Para a gente definir quantas faixas de valores vão ter, nós temos que tirar a raiz quadrada do número de dados. O número de dados aqui são 25. Então, a regra da raiz quadrada é isso aqui, ó, é a raiz quadrada do número de dados da minha amostra. A raiz quadrada de 25 dá 5. Isso quer dizer o seguinte, que o meu histograma teria que ter 5 classes e não só 4, como tem aqui. Ó. Você pode ver que aqui, qual que é a primeira classe? São as pessoas que ficaram de 2 dias até quase 8,8. Qual que é a segunda classe? Quem ficou de 8,8 dias até quase 15,6 dias. Terceira classe, quem ficou de 15,6 até 22,4. E a quarta classe, de quem ficou de 22,4 até 29,2. Essas são as classes. Bem? Só que deveriam ter sido feitas 5 e não somente essas 4, ou seja, a primeira alternativa está errada. Segunda alternativa, o valor da média ponderada utilizando os pontos médios das classes e frequências, histogramas, é igual à média aritmética obtida a partir dos dados originais. Nós já calculamos a média obtida a partir dos dados originais na questão anterior, certo? Lembra, na questão anterior, a média deu
7,6. Está aqui, ó. Essa aqui é a média. Ele está falando o seguinte, que se ele calcular a média sem, né, essa aqui, botar aqui a média usando os dados originais. 7,6. Aí ele está falando assim, se eu usar aqui o histograma, será que, para calcular a média, será que eu vou conseguir chegar no mesmo valor? Então, para a gente calcular a média usando um histograma, a gente tem menos informação. Porque, por exemplo, qual é a frequência de quem ficou de 2 até quase 8,8 dias? Está aqui entre 16 e 18. A frequência são 17 pessoas que ficaram aqui entre 2 e 8,8. E quem ficou de 8,8 até quase 15,6? São quantas pessoas? Ó, são 6 pessoas, exatamente aqui na faixa, na altura do 6. E quem ficou nas últimas duas classes está dando entre 0 e 2, ou seja, uma pessoa. Pode ver que se você somar isso daqui, ó, 17, 18, 19, dá 25 pessoas, tá? E para calcular a média ponderada do histograma, a gente precisa, ó, a gente não sabe quais são exatamente os dias que essas 17 pessoas ficaram, né? Quando você calcular a média do histograma, você não tem esses valores aqui que deram origem à média original. Porque a única coisa que você tem são as faixas e as frequências, tá? Então a gente vai ter que, para cada faixa, estimar o que é chamado de ponto médio. Cada faixa. Então, de 2 até 8,8, qual que é o ponto médio aqui? Qual que é a média entre 2 e 8,8? Né? Soma 2 com 8,8 vai dar 10,8, dividido por 2, 10,8 a metade, esse seria o ponto médio. Tá? Então, as 17 pessoas que ficaram vários dias diferentes hospitalizadas, eu vou falar que, em média, essas 17 pessoas ficaram 5,4 2 dias hospitalizadas. Vou fazer a mesma coisa para cá. Ó. Fazendo a mesma coisa para cá, eu quero o ponto médio entre 8,8 e 15,6. Bom, 15 mais 8 dá 23, 23. 23 mais 0,8 dá 23,8, mais 0,6, 23,8, 24,4. 24,4 dividido por 2 dá 2,2, certo? Esse é o segundo ponto médio. O que quer dizer esse ponto médio? As 6 pessoas que ficaram entre 8,8 e 15,6 ficaram em média 12,2 dias internadas. Qual que é o ponto médio dessa terceira classe aqui? Ó? 15 mais 22 daria 37, 37,4, 38 dividido por 2, 19 dias. E da última classe, ponto médio, 22. 22 mais 30 dá 52. Como é 29 é 51. 51,6 dividido por 2. 51,6 dividido por 2 dá 25,6, né? Então, esses aqui são os 4 pontos médios, ok? E para calcular a média, eu vou fazer o quê? Quantas pessoas ficaram em média 5,4? Né? 17 pessoas. Então eu tenho que somar 5,4 17 vezes. Eu vou fazer isso vezes isso, né? Quando eu faço isso e cada ponto médio vezes a frequência, eu estou somando todos os dados para depois dividir por 25. Ok? Vamos usar a calculadora aqui para fazer essa conta. Então aqui vai ficar 17 pessoas, todas ficaram em média 5,4 dias, mais 6 pessoas, todas ficaram em média 2,2 dias no hospital. Mais uma pessoa, então, só mais 19, mais uma pessoa que ficou em média 25,6. Então, a soma de todos esses dados deu 219,6, tá? Então, a soma dessas multiplicações deu 209,6 dividido por 25, né? É o cálculo da média ponderada usando o histograma, 8,384. Não, vamos ler de novo a pergunta.
Pergunta não, né? A segunda alternativa fala que o valor da média ponderada, que é o que a gente acabou de calcular, 8,384, utilizando os pontos médios das classes, está aqui, ó, a gente usou os pontos médios das classes, e frequências, é igual à média aritmética obtida dos dados originais? Não. A média ponderada utilizando os pontos médios do histograma deu 8,4 aproximadamente, né? Arredondando. Enquanto a média aritmética utilizando os dados originais deu 7,6, logo essa alternativa está errada. A duração da hospitalização mediana está localizada na segunda classe? Ó, gente, a mediana é quem está no meio. Na primeira classe eu tenho quantos dados? Ó, 17. Eu sei que a posição da mediana, a gente já fez essa conta, dos 25 dados dá 12,5, então a posição da mediana é a 13ª. Como na primeira classe eu tenho os 17 primeiros dados, a mediana não está na segunda classe. A mediana ela pertence à primeira classe. Também está errada. Letra D. A quantidade de pessoas pesquisadas foi de 26? Obviamente não, são 25. Utilizando a regra da raiz quadrada, teríamos 5 classes? Sim, teríamos 5 classes. Essa é a resposta dessa questão. Questão 3, letra... Oh, desculpa. Questão 3, letra E. Vamos para a questão 4. Questão 4 eu vou escrever aqui. Vamos puxar ela para baixo até ela aparecer. Está aqui, ó. Calcule a duração de hospitalização média. Já calculamos, né? A gente sabe que a duração de hospitalização média é 7,6. Ah, não, somente de quem recebeu antibiótico. Putz, então ele quer a duração média de quem recebeu antibiótico. Tá. Depois, calcule a média de quem não recebeu antibiótico. Tá bom, vamos calcular a média de quem não recebeu antibiótico. Tá? Observando essas medidas, podemos concluir que receber ou não antibiótico influencia na duração da hospitalização? Tá. Então, vamos lá. Vamos agora aqui a planilha do Excel para agilizar nossa vida. A gente tem aqui, ó, todos os dados da duração de hospitalização média. Eu já coloquei aqui o filtro, ó. Isso aqui é um filtro que a gente coloca. Basta você clicar aqui dados e filtro, só que você seleciona a linha que você quer, tá bom? Ó, eu vou tirar o filtro, ó. Dados, tirei o filtro, tá? Lembra, seleciona a linha onde estão os títulos, aí eu vou colocar aqui, ó, dados, filtro, coloquei o filtro. Agora eu quero calcular a média, a duração média de quem recebeu. Quem recebeu antibiótico é quem está com sim aqui, ó. Clica no filtro, tira o não e faz só aparecer o sim. Aí percebe, ó, quem recebeu antibiótico, se a gente somar todos esses valores aqui, ó, você repara que no Excel ele te dá soma 74, 7 valores e já dá a média, ó, 10,57. E o que ele fez? Ele somou tudo isso daqui, deu 74 e dividiu por 7 valores, que é o número de dados, número de pessoas que ficaram, que receberam antibiótico. Total dá 10,57 dias em média de quem recebeu antibiótico. Agora a gente vai calcular a média de quem não recebeu, da duração de hospitalização de quem não recebeu antibiótico. Quem não recebeu antibiótico são essas 18 pessoas. Olha que o Excel já faz para a gente automaticamente. É só você somar tudo isso, dá 116, dividir por 18, dá 6,44. Então a soma de todo mundo, dos dias das pessoas que não receberam antibiótico, dividido pelas 18 pessoas que não receberam, isso aqui dá 6,44 dias. Né? E o que parece muito coerente, afinal, gente, quem recebe antibiótico é porque está muito doente e provavelmente a tendência é que ele fique mais tempo no hospital. Quem não recebe antibiótico não está tão doente, então ele fica menos tempo no hospital. Né? Então vamos ler as alternativas e ver qual que é a resposta. A letra A, como a duração média de quem recebeu tem valor aproximadamente igual de quem não recebeu, nem de perto 10,57 é igual a 6,44. Então a resposta que está errada, tá? Porque 10,57 é bem maior que 6,44, quase o dobro.
Letra B. Como a duração média de quem recebeu antibiótico é menor de quem não recebeu, não. Quem recebeu antibiótico ficou mais tempo, a duração é maior. Tá? Então já ignora essa daqui. Letra C. A duração média de quem recebeu antibiótico, aí eu botei 2 vezes recebeu, desculpa, tá, gente? Ó. A duração média de quem recebeu antibiótico ou não recebeu não é uma estatística possível de calcular devido à falta de informação. Besteira, porque a gente tem todos os dados aqui na planilha. Pode dar trabalho para separar, mas com o Excel fica facinho, né? Quem recebeu, bota o sim, quem não recebeu, bota não. Então, totalmente sem sentido, vamos descartar isso daqui. Letra D. Como a duração média de quem não recebeu é menor de quem recebeu, perfeito, né? Quem não recebeu, a média deu menor de quem recebeu, podemos supor que existe influência do antibiótico na duração, sim. Sim, é isso aí. Existe influência, porque quem não recebeu ficou em média menos tempo hospitalizado do que quem recebeu. E por que a última está errada? A resposta aqui é a letra... A resposta dessa daqui é a letra D, tá bom? Vamos ler a última. Por que ela está errada? Como a duração média de quem recebeu antibiótico é maior de quem não recebeu, tá certo, quem recebeu ficou mais tempo. Podemos supor que não existe influência? Não, lógico que existe influência, né? Como nós já falamos. Beleza? Vamos para a quinta questão. Já vamos entrar agora em distribuição normal. Ó. Seja H variável aleatória que representa as alturas dos cidadãos de certo país. Sabe-se que H tem distribuição normal e já falou a média. Ó. Média 1,75 e desvio padrão 0,05. Calcule a probabilidade de que um cidadão desse país tenha menos do que 1,70. Bom, a gente sabe que a distribuição normal, a gente faz a distribuição normal, epa, isso aqui ficou muito feio, né? Vamos aqui a distribuição normal, vou botar aqui uma reta, a normal é uma curva assim, que parece uma montanha, um cabelo, embaixo do ponto mais alto da normal fica a média, que no caso aqui a média do exercício é 1,75. E o desvio padrão? O desvio padrão é 0,05. O desvio padrão é 0,05. Tudo isso aqui são metros, porque é medida de altura. Essa seta aqui é super importante, porque de 1,75 para cá está aumentando. Como ele quer saber a probabilidade de que um cidadão tenha menos de 1,70, você precisa saber se você vai colocar 1,70 desse lado ou desse lado. Como para cá está aumentando, ele tinha 1,75, 1,70 com certeza está desse lado. Não precisa saber exatamente onde ele está, mas sabe que está do lado esquerdo, tá? Bom, de 1,75 para chegar a 1,70, vocês concordam que a gente tirou um desvio padrão? Né? Se você pegar 1,75 menos 1,70, isso aqui dá um desvio padrão. Na verdade, tem até que fazer o contrário, né? Porque eu quero saber de 1,70 menos 1,75. Essa diferença dá menos 0,05. E isso daqui é exatamente um desvio padrão. Como é que eu sei? Porque o desvio padrão é 0,05. Se eu pegar e dividir isso aqui pelo desvio padrão, eu tenho menos um desvio padrão. Eu vim menos um para trás. Tá? E ele quer saber a probabilidade que uma pessoa tenha menos. Quer dizer que ele quer saber todo mundo que tem menos. Todo mundo que está para cá. Ou seja, eu quero saber esta área aqui embaixo da normal. Ó, esta área. Ok? Essa área eu quero saber. Bom, eu tenho que procurar menos um desvio padrão na distribuição normal. Vou dar um zoom aqui para a gente ver. Se vocês repararem, a distribuição normal, ó, nessa coluna aqui, você tem os desvios padrões. Todos positivos, não tem desvio padrão negativo. Mas felizmente a normal, gente, ela é simétrica. Né? Daqui para cá eu tenho 50%, daqui para cá eu tenho 50%. Se eu quero aqui menos um desvio padrão, é a mesma coisa que eu procurar um desvio padrão para cá. Um desvio padrão está aqui, ó, exatamente 1,00. 1,010. A segunda casa decimal você vê aqui, ó, onde eles se encontram,
é a probabilidade. Então, o que eu descobri? Que de 0 até 1 desvio, que aqui seria 1,80, afinal, 1,75 para chegar a 1,80 você soma um desvio, eu sei que daqui até aqui, vou até mudar de cor, eu sei que daqui até aqui eu tenho 34,13%. Né? Lembrando que esses valores aqui são decimais, tem que multiplicar por 100. Tá? Eu peguei os 0,3413, fiz vezes 100, 34,13%. Tá? Como aqui, como 1,70 e 1,80 são equidistantes, são simétricos, eu sei também que aqui representa 34,13%, percebe? Só que eu não quero quem mede de 1,70 a 1,75, eu quero quem mede menos de 1,70. Aí vem outra coisa importante na normal. Quem pegou o livro deve ter percebido. Exatamente dividindo ela ao meio, eu tenho 50% para cá e 50% para lá. Se tudo aqui é 50%, todo mundo aqui embaixo é 50%, essa parte verde e marrom, e a parte verde é 34,13, essa marrom que eu quero, quem é? É 50% menos 34,13. Ok? 54% menos 34,13. Isso daqui vai dar 15,87. 15,87%. Beleza? Então, vou fazer aqui na calculadora para vocês verem. 50, e para ter certeza também, né? Menos 13,59. Epa, falei bobagem. 50 menos 13, 36. Eu coloquei errado aqui, desculpa. 50 menos 34,13. Pronto, 15,87. 15,87 é a minha resposta. 15,87% das pessoas tem chance de medir em menos de 1,70. A resposta aqui da quinta questão. Resposta da quinta questão, letra A. Peraí que misturei tudo aqui, né? Vamos separar. Essa aqui é a quarta, essa aqui é a quinta, a resposta da quinta é a letra A. Vamos para a próxima questão. Vamos agora para a sexta questão. Vou botar por ali que é mais bonito, né? Sexta questão. Mesmos dados, ó. Altura, média 1,75, desvio padrão é 0,05. Ele quer a probabilidade de um cidadão desse país tenha menos de 1,85. Então vamos desenhar normal. Primeira coisa que você faz é desenhar normal. É muito grande, né? Isso aqui. Muito. Normal tem a forma de um cabelo. Um lado é igual ao outro, tá? Um lado é igual ao outro. Aqui fica a média, que no caso continua sendo 1,75. Desvio padrão da população, que é esse símbolo aqui, sigma 1, é 0,05 metros. E ele quer a probabilidade de uma pessoa medir menos do que 1,85. Bom, essa seta aqui, como eu disse, é importante, né? 1,85 está desse lado. Quem mede 1,85 é quem pode medir 1,84, 1,83, 1,79, por todo mundo aqui, inclusive quem tem menos de 1,75. Ou seja, eu quero saber esta área mais essa área. Só que essa área aqui eu sei que é 50%, porque a metade da normal é 50%. Logo, só falta eu descobrir quantos por cento é isso daqui, percebe? Bom, quantos desvios padrões 1,85 está longe de 1,75? Eu sei que um desvio padrão, né, isso aqui é um desvio padrão, é 0,05. Então, se eu fizer 1,85 menos 1,75,
Isso daqui vai dar 0,1. Se eu dividir pelo desvio padrão, eu vou descobrir que isso aqui são dois desvios padrões. Dois desvios padrões está aqui, ó. 2, né? Deixa eu melhorar isso daqui que não ficou legal. 2 de 2,00. Então 2,0 a gente acha aqui e o 00 está aqui, então 47,72% mede esse pedacinho aqui. 47,72%. Ou seja, a probabilidade de uma pessoa medir menos de 85 é quem mede até 1,75, né? Que é 47,82, mas todo mundo que mede com menos 1,75, ou seja, você tem que somar isso daqui. Você soma essas duas e você vai obter a resposta. 47,72 mais 50, 97,72%. Que a resposta é a letra B aqui, ó, 97,72, beleza? Vamos para a sétima questão. Sétima questão, não tem mais espaço aqui, então vamos lá para cima, para o outro lado aqui da nossa tela. Tem bastante espaço. Deixa eu tirar o zoom aqui, se isso dá pra, não vai dar para entender, né? Vou deixar aqui. Vamos lá. Sétima questão, CH é uma variável aleatória que representa as alturas. De novo, os mesmos dados. Média 1,75, desvio padrão 0,05. Qual a probabilidade de que um cidadão tenha entre 1,80 e 1,90? Bom, entre 1,80 e 1,90. Vamos lá? 1,80 e 1,90. Né? Deixa eu botar isso aqui para cá. Qual que é essa questão mesmo? Sétima questão, entre 1,80 e 1,90. Sétima questão. A média continua sendo 1,75. Desvio padrão da população 0,05. Vamos desenhar a distribuição normal. A distribuição normal é as vezes x. Essa seta é super importante, né? Porque acima aqui de 1,75, que é o ponto mais alto, olha, já vai preencher aí. Nós temos 75, metade das pessoas tem mais de 1,75, né? Metade tem menos. Entre 1,80 e 1,90, pessoal, olha, 1,80 está depois do 1,75, ó, tá? E 1,90 está aqui, depois do 1,80, ambos à direita. Eu quero saber o percentual de pessoas que estão justamente aqui nesse meio, ó. Nesse meio, ó. Quero saber essa porcentagem, essa área. São as pessoas que têm entre 1,80 e 1,90. Eu tenho um problema aí, tá? Porque a tabela normal só me dá as porcentagens. Todos esses números aqui do meio são porcentagens. Da média para a direita. Então, quantos desvios esse cara aqui está longe da média? A gente sabe que é 0,05, né? Vamos calcular o Z. Né? O Z é 1,80 menos 1,75. Isso daqui dá 0,05, que é exatamente um desvio padrão, né? O desvio padrão é 0,05. Então, um desvio padrão. Isso aqui está um desvio padrão. E vamos calcular agora o Z, quantos desvio padrão 1,90 está longe da média? Então 1,90 menos 1,75 dividido pelo desvio padrão. Essa diferença aqui dá 0,3. 3 desvios padrões de distância. Esse 1,90 ele está 3 desvios de distância, enquanto o 1,80 ele só está a 1 desvio de distância. 1 desvio de distância, bom, a gente tem que arrastar isso aqui mais para a esquerda para a gente conseguir enxergar. Vamos lá, temos que achar um desvio. Um desvio exatamente é isso aqui, ó, 34,13. Dois desvios exatamente 47,72. Então a gente descobriu que da média até um desvio tem 34,13%.
E da média até 2, desculpa, não são 2 nada, são 3 desvios. Ó. Até 3 desvios dá 49,86. Então vamos lá. A gente sabe que esse pedaço aqui, ele é até um desvio, eu sei que esse pedaço aqui dentro, ó, exatamente essa área aqui, ela tem 34,13%. Porém, a gente sabe que da média, tudo parte da média, até os 3 desvios que é em 90, eu estou abocanhando, eu estou abrangendo esses 34,13, mais todo o resto. Então, o 34,13 mais um tantinho aqui, quanto aqui deu mesmo? Com 3, 49,86%. É quase tudo, hein? 49,86%. Acontece que a gente quer exatamente esse meio aqui azul, ó. A gente quer isso daqui, ó. Isso aqui é justamente o 49,86 menos o 34,13. Então, se você pegar isso daqui e tirar 34,13, vamos lá, 49,86 menos 34,13, você vai ter 15,73% essa área azul que a gente quer. É a probabilidade de uma pessoa ter entre 1,80 e 1,90, que é esse pedaço aqui que a gente quer. É justamente o que a gente quer. Certo? Qual que é a resposta? 15,73 é letra B. Sétima questão, letra B. Vamos para a oitava questão. Agora já mudou de assunto, não é mais altura, né? Oitava questão. Deixa eu apagar isso aqui para aproveitar o espaço. Vou fazer aqui a oitava questão, né? Daqui a pouco não vai ter espaço. Vamos fazer a oitava questão. Oitava questão. Vamos ver agora qual é o próximo. Opa! Cadê a oitava questão? Em homens adultos, a quantidade de hemoglobina por 100 ml de sangue é uma variável aleatória normal, com distribuição normal, ó, já vai ter que desenhar normal. De média 17 gramas por 100 ml, desvio padrão de 0,9 gramas por 100 ml. Vamos desenhar normal? Deve colocar a média. A média é 17 gramas por 100 ml, desvio padrão é 0,9 gramas por 100 ml. Qual a probabilidade, então, olha a pergunta, qual a probabilidade da quantidade de hemoglobina uma pessoa apresentar entre 16 e 55 e 17? Ele quer saber essa probabilidade. Tá? Então a gente vai desenhar a curva normal, sempre tem que desenhar normal para interpretar o desenho muito melhor desenhar. Aqui agora não é mais altura, aqui agora é quantidade de hemoglobina por 100 ml. Então isso aqui é grama por ml de hemoglobina. E eu quero calcular a probabilidade. Vamos desenhar normal, né? Ela parece um cabelo, esse lado é igual a esse. Então quem está aqui embaixo é a média, que agora é 17 gramas. E que é a probabilidade de uma pessoa apresentar de 16,55 até a média. Como essa seta aqui está para a direita, o 16,55 está desse lado. Ele quer a probabilidade de alguém ter entre isso e 17. Ele quer exatamente isso aqui. Quantos desvios padrões disso daqui está longe da média? Só você fazer 16,55 menos 17 dá menos 0,45, né? Dividido pelo desvio padrão, que é 0,9. Isso daqui vai dar menos meio. Né? Menos meio. 0,45 é a metade de 0,90, né? 0,90 é 0,9. Então, menos meio desvio padrão. Onde é que está o menos meio, né? Quer dizer que, olha, esse 16,55 ele está menos meio desvio padrão. É o 17 menos o desvio padrão, menos metade do desvio padrão para chegar aqui. Percebe? Isso quer dizer o menos meio.
16,55 é o 17 menos a metade do desvio padrão. Qual que é a metade de 0,9? 0,45. Se você fizer essa conta, você acha. Beleza? Vamos achar agora na distribuição normal onde é que está o meio. Porque se eu acho menos meio, se eu acho meio, eu acho menos meio. 0,50. Estou exatamente aqui. 19,15%. Essa é a minha resposta. Né? Minha resposta aqui. 19,15%. Essa é a resposta da questão 8, letra A. Questão 8, resposta letra A. Questão 9. Questão 9. Agora está continuando no assunto da hemoglobina. Okay? Continua aqui no assunto da hemoglobina. Questão 9. Vamos lá. Questão 9. Eu sei que a média de hemoglobina por 100 ml é 17. Se o padrão é 0,9 gramas por 100 ml. Ele quer calcular a probabilidade de um homem apresentar de 17 a 45, de 17,45 a 18,45. Bom, 17,45 a 18,45. Vamos desenhar a normal, fazer a interpretação do desenho, interpretação geométrica. Normal tem a forma de um cabelo, em que embaixo do ponto mais alto está a média que é 17. E ele quer a probabilidade de uma pessoa ter entre 17 e 45 que está para cá. Como é que eu sei que está para cá? Fica certinho para a direita. Entre 17 e 45 e 18 e 45. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer todo mundo que está aqui no meio. Bom, quantos desvios padrões? 18 e 45 está longe da média, né? Então o Z que eu vou calcular aqui, 18 e 45, 17, então, isso daqui vai dar 1,45 dividido por 0,9. Deixa eu ver quanto dá isso. 1,45 dividido por 0,9, meio. Não. Eu fiz a conta errada. É 1,45, não é 0,45. 1,45 dividido por 0,9. 1,611. Bom, aproximadamente 1,61 desvios padrões. Tá bom? Deixa eu melhorar esse número aqui para a gente não se perder. Escrever aqui de novo. 1,45 dá aproximadamente 1,6. Agora a gente vai calcular quantos desvios padrões de 17,45 estão longe da média. Então vai ser 17,45 menos 17 dá 0,45 dividido por 0,9, metade, né? Meio desvio padrão. Agora a gente tem que procurar o meio desvio padrão. Meio desvio padrão a gente achou no outro exercício, né? Meio desvio padrão é 19,15, ó. Meio desvio padrão a gente já tinha achado já. Então a gente sabe que meio desvio padrão, isso é aqui, né? Daqui até aqui, dá 19,15, que é essa área aqui. E eu sei que a área grandona, que vai dar a média, né? Vai daqui até aqui, abrangendo 19,15, aí é 1,61. Vamos achar 1,61. Onde é que está 1,61? 1,6 está aqui. O segundo dígito está aqui, ó. Então, onde encontrar esse e esse, ó, está aqui, ó, 44,63%. Achamos 1,61. 44,63%. Eu sei que toda essa área aqui é 44,63%. Como eu quero a área entre, eu tenho que pegar todo esse total, subtrair desse pedaço. Então, vou pegar 44,63 menos 19,15. Eu tenho a área azul, 25,5%.
4,48% das pessoas têm entre 17 e 45 e 18 e 45. Resposta da questão 9 é letra B, beleza? Letra B. 19, vou escrever aqui para vocês, 25,48%, que é a subtração disso menos isso. Okay? Questão 10. Mesmos dados, ó, a quantidade de hemoglobina por 100 ml é de 17 gramas a média, o padrão é 0,9. Só que agora ele quer... O que esse cara quer? Agora a probabilidade de um homem apresentar entre 16 e 16,4 de hemoglobina por 100 ml. Bom, para variar, você começa fazendo o quê? Desenha a distribuição normal, tem a forma de um cabelo, onde embaixo do ponto mais alto está a média. Aliás, embaixo do ponto mais alto da normal, a média é igual a mediana, que é igual a moda, tá? Porque ela é simétrica. Mas a gente usa a média. A média que a gente sabe que é 17. O símbolo da média da população é o μ, né? O símbolo do desvio padrão da população é o sigma, que aqui continua sendo 0,9. Cadê o 16? O 16 está para cá. E 16,4 está para cá. Uma pessoa que tenha entre 16 e 16,4, a chance de acontecer é essa área aqui. Como eu acho essa área, eu calculo quantos desvios padrões 16,4 e 16 está longe da média, que é o Z. Então vamos achar aqui o Z, não vou fazer aqui não, que não vai caber. 16 menos 17 vai dar menos 1, né? Dividido por 0,9. E 16,4 menos 17 dividido pelo padrão vai dar menos 0,6 dividido pelo desvio padrão. Vou saber quantos desvios cada uma dessas medidas, 16 está longe da média e 16,4 está longe da média. Então, 1 dividido por 0,9, esse daqui, ele está a menos 1,11. Só usa duas casas decimais porque na normal o Z só tem duas casas decimais para procurar. E o ponto 6 dividido pelo ponto 9 negativo, né? Isso aqui está menos 0,6, vou arredondar para 7, ok? Bom, então agora vamos ter que descobrir, ó, do 16,4 ao 17, eu estou menos 0,67. Eu vou descobrir essa porcentagem aqui olhando na tabela. Vamos achar agora o 0,67. Vou ter que dar um zoom aqui, não vai dar para enxergar. 0,67 está aqui, ó. Olha o 0,67. 0,6 é esse cara aqui. E o segundo dígito está aqui, ó. Onde esse cara aqui onde esse cara aqui encontra esse, ó. Achei, ó. Né? 0,67. 24,86% tem do 0,67, que é o 16. Então, né? O 0,67 é o 16,4. Então, daqui até aqui, essa área aqui, a gente tem 24,86%. Ok? E agora a gente precisa achar, a gente achou o 0,67, agora tem que achar o 16 até o 17, que é 1,11. Cadê o 1,11? 1,11, ó, 1 está aqui. O 0,01 está aqui. Ó, onde eles se encontram, 34 e 38. Então, descobri que 34 e 38 é a área de 17 ao 16. Na verdade, é todo esse pedaço aqui. Ó. Todo esse pedaço aqui, abrangendo 24 e 36. Agora eu esqueci o que eu dei. 34,38. 34,38.
Logo, a área que eu quero que esse pedaço aqui é o 34 e 38, que está abrangendo menos o 24 e 36. Se você fizer 34 e 86, que está dentro de 34 e 38, 34,38 menos 24,86, você achou 9,52%, que é justamente a resposta que a gente quer das pessoas que estão com entre 16 e 16,4. Aqui, 10. Ué, não tem aqui 9,52? O que eu fiz errado aqui? Deixa eu ver. Décima questão. 9,54. Deixa eu conferir aqui na tabela. Onde eu confiro as contas? Vai. 1 dividido por 0,9, 1,11, tá certo. 16,4 menos 17, eu acho que eu acertei essa. 16,4 menos 17, 0,6. 0,6 dividido por 0,9, 0,66. 0,67. Será que eu usei aqui 0,66? Só se for isso, não era para ter usado, né? Vamos fazer aqui com 0,66. 0,66, quem seria? 0,66 não seria 24,86, seria esse cara aqui. Agora que eu nem consigo enxergar. Vamos achar outra tabela, 0,66. Aqui vai dar para enxergar, ó. 0,66. Vou achar aqui uma reta para não ficar. Tá legal. 0,66, esse cara aqui, ó. Esse é o 0,66. Sai daí. Esse é o 0,24,54. Isso. Só se eu não arredondei direito e usei 24,84, né? Caramba, esqueci, cara. 24,54. 24,54. Bom, se eu usei 24,54, vai ficar. Se eu arredondei errado, eu usei 34, 38, 24, como assim? Vamos ver, 11,79. 34, 22,59. 22,59 está onde aqui? Aqui na tabela de cima. 22,59. 22,57. 22,54. Só se eu troquei 4 pelo 9. Só mais um minuto, tá, pessoal? Deixa eu corrigir isso daqui. A resposta na 10 da D, 11,79. Quatro ponto 38 menos 24,54. Agora 34,38 menos 11,9.
22,59. 22,59 tá lá na aqui. 22,59 é 1,63. Tem que dar perto de 1,63. Isso aqui não lembro. 16 menos 17 dá 1. 16 para 17 é 1. Nada a ver essas alternativas aqui. Eu não coloquei a alternativa certa não. Resposta. Bom, a resposta dessa questão aqui, ela é exatamente isso, 9,52%. 24 menos 24,86, né? 24,86 é a menos 0,67 desvios. Se a gente procurou aqui o 0,67, 0,67 deu 24,86, eu que botei no errado. 24,87. Certo. E 1,11, 1,1, onde é que está 1,1? 1,1 está aqui, ó, 36,65. Ó, vocês viram, né? A gente tem que procurar, esse aqui está certinho, ó. O 0,67 é o 16,4. Aqui eu tenho 24,86%. Está certinho aqui. O que eu peguei errado foi esse total aqui. Esse total aqui não é 34. Eu tenho que achar 1,11. Eu fui na linha errada, eu fui na linha do 1. 1,1 está aqui, ó. Esse que eu tenho que procurar, ó. 1,1. Aí eu vou na linha dele até chegar a 1,1 e o 1. Que é esse aqui, ó. Onde eles se encontrarem, tá aqui, ó, 36,65. É esse o valor que eu quero. 36,65. Então aqui, do 16, né? Do 16 até o 17, toda essa área aqui, inclusive abrangendo 24 e 36, dá aqueles 36,65%. Deixa eu olhar de novo. 36,65%, exaustamente. Aí você faz 36,65. Você faz 36,65 menos 24,36. 36,65 menos 24,86, onde 79% é a área que a gente quer. Ok? Então, essa área aqui que a gente quer, 11,79% das pessoas tem chance de uma pessoa ter entre 16 e 16,4. A resposta certa na questão 10 é a letra D. Vamos para a questão 11, estou sem espaço. Estou sem tabela, né? Porque eu já rabisquei toda essa minha tabela aqui. Vamos tentar fazer aqui mesmo. Fazer agora a questão 11. Apagar. Pronto. Questão 11. Já mudou de exercício. As pessoas são hipertensas quando sua pressão arterial sistólica é maior que um nível especificado para sua faixa etária, de acordo com o algoritmo da tabela abaixo. O que esse algoritmo está falando? De 1 a 14 anos, pressão sistólica normal 105, o desvio padrão 5, de média 105. Tá? Quem que é hipertenso? Quem tem de 115 para cima. Mesma coisa para quem tem 15 a 44 anos. A média da pressão sistólica é 125, o desvio padrão é 10, e o nível de hipertensão acima de 140, a pessoa é considerada hipertensa. Suponha que a pressão
arterial sistólica seja normalmente distribuída, com média e desvio padrão na tabela abaixo, que eu acabei de falar os valores, e ele está complementando dizendo que esses valores têm uma distribuição normal. Qual a proporção de jovens de 1 a 14 anos que não são hipertensos? Olha, para um jovem de 1 a 14 anos não ser hipertenso, ele tem que ter menos de 115. Então, a gente tem que calcular essa probabilidade. Vamos desenhar normal. Aqui a questão 11. Desenhar normal. Qual que é a média de 14 anos? É 105. Então, a média do PAS, 105. O padrão sigma da população é 5. Então, eu sei que aqui, nossa senhora, aqui reta é mais torta. Eu sei que aqui embaixo é a média, 105. O cara ter hipertensão, ele tem que estar acima de 115, né? Tem que ser para cá, ó. Só que eu não quero saber a proporção dos jovens que tem hipertensão. Eu quero quem não tem. Quem não tem hipertensão é todo mundo aqui para baixo, ó. Como eu sei que aqui é 50%, porque metade do normal é 50%, eu só preciso achar essa porcentagem para somar os 50 e ter a resposta. Você vai ter que fazer o quê? Descobrir quantos desvios 115 está longe do 105. Como o desvio aqui é 5, é fácil descobrir que 115, para chegar de 105 para 115, são 10. Ou seja, isso aqui está 2 desvios, o seu Z é 2. Se você não quiser calcular, o que você vai fazer? 115 menos 105 dividido pelo desvio. Aqui em cima dá 10 dividido por 5, 2 desvios. Okay? Mas aqui, como o número redondo, é bem fácil calcular. Quando o Z é 2, lembra, está 47,72%. 2,0, 47,72%. Então, a gente sabe que esse pedaço aqui, que eu botei em interrogação, a gente sabe que isso daqui, na verdade, é quanto? 47,72%. E a nossa resposta vai ser 50 mais 47% das pessoas não são hipertensas. Isso daqui vai dar 97,75% e arredondando dá 97,7%, que é a letra questão 11, letra E. Beleza? Questão 12. Vamos fazer a questão 12 aqui, porque eu já estou sem espaço. Questão 12. É o mesmo enunciado, só que agora a pergunta é outra. Ele quer saber qual a proporção de pessoas de 15 a 44 anos que não são hipertensas. É o mesmo tipo de exercício, você vai desenhar normal, desenha a distribuição normal. Lembra que ela tem a forma de um cabelo, e do embaixo do ponto mais alto está a média, mas agora é a média de quem tem de 15 a 44 anos, 125. E o desvio padrão aqui é 10. Quem é hipertenso é quem tem acima de 140, só que ele quer todo mundo que está abaixo. Então ele quer esse 50% mais esse pedaço que eu vou descobrir. Quantos desvios padrões 140 está longe de 125? Bom, de 125 para 140 dá 15 sobre 10, um desvio e meio. Como é que você acha isso? Como é que você acha esse Z, né? Aqui, o número redondo eu falei para vocês, é mais rápido. 140 menos 125 dividido por 10. Isso daqui vai dar 15 dividido por 10, que dá 1,5. 1,5 desvios padrões. Vamos achar aqui 1,5 desvios padrões. Aqui, exatamente 1,5, 43,32%, porque é 1,50. Epa, passei de novo. 43,32%. Estão entre a média e 140. 43,32%. Desculpa, que essa aqui é a questão 12.
Bom, eu quero todo mundo que não tem hipertensão. Então, essa metade aqui para baixo de 125, esses 43,32 que está entre 125 e 40. Somando os dois, 93,32%, que arredondando na 93,3%, que a resposta é a E. Será que não tem espaço? Vou ter que apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos fazer a 13ª questão. O que a 13ª questão nos diz? Ah, essa é uma questão desafio. Deixa eu colocar minha bateria, senão a gente vai... Vou ter que editar o vídeo, melhor perder um tempinho botando aqui essa bateria. Pronto. Pronto, vamos lá. Questão desafio. A distribuição dos pesos de coelhos criados numa granja pode muito bem ser representada por uma distribuição normal, com média 5. Então, o peso médio dos coelhinhos é 5 kg e o desvio padrão dos coelhinhos é 0,9 kg. Tá. Atualmente, a granja possui 5.000 coelhos. Tá. População de coelhos é o N maiúsculo, tá? 5.000. Não sei nem se você vai usar esses 5.000. De pesos diferentes, lógico. Um cliente importante quer comprar 15% dos coelhos mais pesados. A partir de qual peso os coelhos serão selecionados para esse cliente? Vamos desenhar normal, né? Isso aqui é um exercício difícil porque ele é o caminho oposto, porque até agora eu sempre dei para vocês o X para você achar a porcentagem. Né? Nesse caso eu estou dando a porcentagem para você voltar, fizer o caminho de volta e achar o X. Bom, a gente sabe que aqui embaixo é a média, que são 5 quilos, né? Aqui eu botei grama, mas é quilo. São 5 quilos o peso de cada coelho. Aqui é o peso do coelho. Gente, vocês sabem que 50% dos coelhos vão ter menos de 50 quilos. E 50% dos coelhos vão ter mais de 50 quilos. Quer dizer que os 50% dos coelhos mais pesados, entre os coelhos mais pesados, né, entre 50% dos coelhos mais pesados, o mais leve vai pesar 5. Percebe? Só que eu não quero saber aqui os 50% dos mais pesados, eu quero saber os 15% dos mais pesados. Os 15% dos mais pesados deve ter um peso mínimo, que eu não sei qual é. Né? Mas os 15% mais pesados com certeza estão nesse finalzinho aqui, ó. São esses caras aqui, a partir de um certo peso que eu não sei X. Não é isso? Então a gente tem que procurar na tabela descobrir quantos vezes esse X que você não sabe está longe da média. Acontece que normalmente em todos os exercícios que a gente fez até agora, eu dou para vocês o X e peço a porcentagem. No caso eu dei a porcentagem, eu quero o X. E vocês sabem que na tabela ela nunca te dá um valor que não é da média para frente, né? Ela só dá um valor da média para frente, ela não dá um valor que não é a média para frente. Bom, mas você sabe também que essa metade aqui é 50% dos coelhos. E essa metade aqui é 50%. Então esse pedaço aqui, você faz 50 menos 15 é 35%. Logo, a gente tem que procurar o Z de 0,35, que é o 35%, né, na forma decimal. Vamos achar na tabela quem que é o Z de 0,35. Vamos lá. 0,35, pode reparar que ele está... 0,35%. Essa tabela, gente, ela está em ordem... Vou dar um zoom aqui. Essa tabela está em ordem crescente. Vocês podem reparar. 0, 0,04. O 0,35 não tem exatamente. Ó. Aqui eu tenho 0,3485. Aqui eu tenho 0,3508 e 0,3531. Quem é mais próximo de 0,35 exato? Esse cara aqui. Ó. E esse cara aqui, ele tem que Z. Ó. Ele tem... O Z desse cara aqui... Ah, meu Deus. O que eu fiz aqui, hein?
Pronto, melhorei. 0,35. O Z dele está no 1, ó, pode reparar. Está no 1,04. A gente descobriu quantos desvios padrões está o peso do coelho, que até esse peso, em relação à média, eu tenho 35,08% dos coelhos. Que eu estou arredondando para 35. Então, a gente descobriu esse Z aqui, ó. Esse Z, o Z desse X, ele é 1,04. Deixa eu olhar de novo para ver se eu peguei direito, né? Isso aí, 1,04. Percebeu? Agora, se você tivesse esse X, como que você acharia esse Z? Lembra? Você faria X menos a média dividido pelo desvio padrão. Só que agora você sabe que isso dá quanto? Dá 1,04. Porque esse X está 1,04 desvios da média e 35% dos coelhos aproximadamente pesam de 5 até X. Se você isolar o X, você acha a resposta do seu problema. Como é que você isola o X? Passa dividindo 0,9, porque ele está multiplicando, e passa o menos 5 somando. Tá? Então 1,04, vamos lá, vamos ligar a calculadora, 1,04 vezes 0,9 mais 5, 5,936 é o peso do meu coelho, 5,936 quilos é o peso do meu coelhinho. É o peso do meu coelhinho, 5,93 é 5,9. A resposta da 13ª questão é a letra B. B, né? Arredondei para 5,9, beleza? Aí você pode dar um pause, rever o exercício, voltar, tá legal? Vamos fazer a última questão. A última questão, ela fala assim, para você montar uma tabela de frequência com classe para organizar os dados da variável aleatória duração de hospitalização. E aproveite e faça um histograma. Bom, vou apelar para o Excel. Duração da hospitalização está aqui, ó. São esses dados aqui. Eu vou copiar eles aqui do lado. Vou dar um Ctrl C. Vou abrir aqui uma outra planilha. E vou copiar esses caras aqui, ó, tá vendo? E vou ordenar. Como todos estão selecionados, vamos ordenar, ó, dados. Cadê classificar? De A a Z. Pronto, ó, ordenei em ordem crescente, percebe? Tudo ordenado agora. Para a gente fazer uma tabela de frequência com classes, né? Para a gente fazer uma TDF com classe, TDF é tabela de frequência com classe, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro descobrir quantas classes vão ter. Para fazer isso, a gente tem que calcular a raiz quadrada de 25 para descobrir quantas classes vão ter. A gente sabe que raiz quadrada de 25 é 5, né? Então, o total de classes que nós vamos ter é raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Tá bom? Então, eu sei que eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas aqui na minha tabela. Eu vou até botar ela aqui, ó. 5 linhas. Pronto, 5 linhas. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Beleza. Mais uma linha, porque a primeira linha vai ser cabeçalho, né? Então aqui eu vou ter o limite inferior da primeira classe, aqui eu vou ter o limite superior da primeira classe, e aqui eu vou colocar a frequência, tá? Então minha primeira classe, ela começa no 2, e ela vai até onde? Né? Para isso eu tenho que descobrir agora qual o tamanho que vai ter cada classe. Para descobrir o tamanho de cada classe, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso calcular aqui, ó. Eu tenho que pegar
o maior valor, quem que é o maior valor aqui da minha tabela? O maior valor aqui é 29 dias. O paciente ficou mais tempo, ficou 29 dias. Aí eu pego o maior valor menos o menor valor, que é o paciente que ficou 2 dias. Então fica assim a conta. Ó. A amplitude que você está calculando, né? O maior menos o menor, tudo isso, né, vai dar uma diferença que eu vou querer dividir em quantas classes? Em 5 pedaços. Isso você está calculando. Então, 29 menos 2 dá 27. 27 dividido em 5 faixas dá 5,4 dias por faixa. Vocês entenderam? A gente dividiu 27, que é a diferença. Deixa eu continuar essa conta aqui para você ver. A gente dividiu 27 em 5 faixas diferentes. Isso dá 5,4. Quer dizer que a minha primeira faixa vai de 2 até quase 5,4. Então aqui vai ser 2 mais 5,4. Até quase. Porque quem tiver 7,4 não vai entrar nessa classe a frequência. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Ó, aqui você vai colocar quantas pessoas ficaram de 2 até quase 5,4 dias. São quantas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, porque até quase 7,4. O 8 já é uma outra classe. Então aqui eu tenho 14 pessoas ficaram de 2 a 7,4. Aí, como eu acabei no 7,4, no quase 7,4, a próxima classe eu vou contar as pessoas que vão de 7,4 até onde? Até o tamanho da classe, que é 5,4. Quantas pessoas ficaram de... Bom, eu parei aonde, né? Eu parei aqui. Então eu vou começar aqui. De 7,4 a 12,8, né? Eu começo do 8, ficaram quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 12 pontos. Opa, não pode chegar no 13. Pronto. Quantas pessoas tem aqui? 8 pessoas. Eu parei no 10, tá? 8 pessoas ficaram de 7,4 até quase 12,8. Aí vou contar na próxima de 12,8 até onde? Até o tamanho da classe, que é 5,4. Quantas? Parei aqui no 10, né? Então agora eu começo no 13. No 12,8 que não tem. Então eu vou do 13 até o 18,2. Tem quantas pessoas? Duas. Duas pessoas ficaram entre 12,8 até quase 18,2. Bom, 18,2 entra na próxima. A próxima faixa vai do 18,2 até 5,4. Quantas pessoas ficaram de 18,2? Eu parei no 16. Até 23,6? Nenhuma. Então eu coloco aqui. Nenhuma é 0. E a última classe, né, são 5 classes. Perceba que está dando, ó, primeira faixa está aqui, segunda faixa, terceira faixa, terceira classe, quarta faixa, quarta classe, do 23,6 ao limite inferior da próxima classe, até onde? Até o 5,4. Na verdade, é inclusive até o 29, né, porque é exatamente 29. Quantas pessoas ficaram aqui? Se eu não me engano, só uma pessoa, né? Você contar aqui, só sobrou um. Montei a minha tabela de frequência com classe. Ok? O que são classes? São esses valores aqui, essas faixas de valores. Isso aqui é uma classe. A classe tem limite inferior e limite superior. Beleza? Como é que eu faço o histograma disso daqui, né? Vamos fazer o histograma aqui na mão, para vocês verem como é que é. Vamos fazer o histograma dessa... O histograma é o seguinte, gente. O histograma é um gráfico de coluna onde as colunas são juntas. Onde acaba uma coluna, começa a outra. Vamos escolher aqui a cor preta. Vamos fazer o nosso eixo. Não vai desenhar por quê, meu amigo? Ela está apagando. Vamos fazer. Essa aqui é a questão. Que questão que é essa mesmo? Questão 14, né? Tá. Questão 14. Vamos fazer o histograma. Eixo X. Aqui eu tenho minhas classes, tá? Aqui eu tenho as minhas classes. E o eixo Y, ele quer o histograma com a frequência F, tá? Então aqui eu tenho a minha frequência F. Vou botar de volta aqui, Excel. O que eu boto no eixo X? São os dias de hospitalização, né? Duração da hospitalização. Então, de 2... Então vamos começar aqui, ó. Você pode começar aqui mesmo, tá? Aqui não precisa ser o 0, não. Então você vai começar
do 2 até o 7.4, até o 12.8, até o 18.2, até o 23.6, até o 29. Ah, isso aqui não ficou legal, né? Até o 29. Então aqui nós vamos colocar as nossas classes. Ó. Então vai do 2 até a primeira classe, que é o classe 7.4. Da 7.4 começa a segunda classe, que vai até o 12.8. Do 12.8 começa a terceira classe, que vai até o 18.2, que vai até o 23.6, que é a quarta classe, que vai até o 29, beleza? Vamos agora colocar a escala. Nossa escala aqui. Veja bem, a minha menor frequência 0, a minha maior frequência é 14. Vamos fazer isso aqui de 2 em 2? Vamos fazer? Então vamos pensar assim, ó. Não, peraí que tá meio grande, né? Vamos fazer aqui, ó. Aqui vai ser 2, 4, 6, não vai caber, 8, 10, 12, forçando a barra 14, tá bom? Então aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, forçando a amizade 14, beleza? E agora a gente vai colocar as nossas colunas. Então a primeira classe, de 2 a 7.4, vai até o 14. Então aqui essa classe ela tem que ir até o 14. Então ela começa aqui no 2, vai até o 7.4, ela sobe até o 14 e a coluna fecha aqui, ó. Coladinha, primeira classe. Qual que é a frequência dela? 14. A nossa segunda classe tem a frequência 8. Então, se ela começa aqui, a coluna dela vai até aqui, né? Eu aproveito, né? Já está colado, eu não preciso fazer aqui uma outra borda, né? Já está colado. A frequência dela é 8. Terceira classe, frequência 2. Então, o 2 está aqui, vai até aqui, frequência 2. E a quarta classe não tem nada, eu vou fazer aqui uma barra bem coladinha, ó. Aqui não tem nada. E a última classe tem 1. 1 aqui é na metade do 2. E a gente fez um histograma que representa essa tabela de frequência com classe. Vamos ver se era só isso mesmo, né? Sim, só isso. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado.